Você sabe como calcular horas e minutos no Excel? Assista este vídeo e descubra como se faz. Em algumas planilhas é comum a inserção de valores em formato horário, e em alguns casos é necessário efetuar cálculos utilizando estes registros horários. Neste vídeo, vamos demonstrar como calcular valores formatados no estilo horário. Veja este exemplo. Temos um quadro de horário de um funcionário. Nela estão registrados os horários que esta pessoa estava trabalhando. Na coluna total de horas, devemos totalizar a quantidade de horas trabalhadas em cada dia. Lembrando que existem diversos cenários e diversos métodos que podem ser aplicados neste caso. Nesta demonstração, focaremos no conceito de lógica para obter os resultados. Primeiramente, vamos calcular a quantidade de horas trabalhadas no período da manhã. Abrimos parêntese, pois este cálculo é separado dos demais. Clicamos na saída da manhã, menos entrada da manhã. Fechamos parêntese e vamos ver o resultado parcial. Note que ele calculou corretamente a quantidade de horas trabalhadas no período da manhã. Vamos acrescentar o total de horas trabalhadas no período da tarde. Colocamos o sinal de mais, abrimos parêntese, saída da tarde, menos entrada da tarde. E fechamos parêntese. O somatório é efetuado corretamente. Vamos contabilizar também o total de horas trabalhadas no período da noite, mesmo estando vazio, para que possamos aproveitar este cálculo quando arrastarmos para baixo. Entre parêntese, saída da noite, menos entrada da noite. E fechamos parêntese. Arrastamos para baixo e note que os horários foram calculados corretamente. Nesta célula, vamos somar o total de horas trabalhadas no mês. Vamos fazer uma soma simples. Mas observe o resultado da soma. Note que o Excel não efetuou o cálculo corretamente. Isto porque, em se tratando de valores em formato horário, o Excel calcula estes valores em ciclos de 24 horas, ou seja, a cada total de 24, ele zerava o somatório. Para alterar essa característica padrão do Excel, devemos formatar este resultado. Existem dois métodos para isto. No primeiro método, pressione as teclas Ctrl 1. Na categoria Hora, escolha esta opção. Com ela, o Excel continua contabilizando os valores horários após o ciclo de 24 horas. No segundo método, pressione as teclas Ctrl 1 novamente. Na categoria Personalizado, na seção Tipo, insira a seguinte formatação. O colchetes indica para o Excel continuar contabilizando valores após o ciclo de 24 horas. Nesta coluna, vamos calcular o quanto esta pessoa receberá por dia trabalhado, levando em consideração que ela ganhe R$10 por hora. Para isto, utilizaremos um cálculo simples, total de horas multiplicado pelo valor hora multiplicado por 24. Note que ele retornará o resultado corretamente. Efetuamos o congelamento nesta célula e arrastamos para baixo. E veja que ele também calcula com precisão as demais linhas. Somamos no final o total a ser pago. Neste outro exemplo, vamos simular a análise das horas extras, levando em consideração que as horas extras são as horas excedentes a 8 horas trabalhadas diariamente e equivalem a 50% a mais do valor hora. Então, se a pessoa ganha R$10 por hora, iremos pagar na hora extra 50% a mais deste valor. Para isto, vamos executar o seguinte cálculo. Valor hora vezes, abrimos parêntese, 1 mais 50%. E fechamos parêntese. As horas extras tomarão como base este valor. Na coluna de horas extras, vamos identificar se a pessoa possui ou não horas extras para serem contabilizadas. Utilizaremos a função C para isto. Clicamos no total de horas e verificamos se é maior do que o período de 8 horas.
Caso se confirme, clicamos no total de horas menos o período, ponto e vírgula. Caso contrário, a célula ficará vazia. Note que ele identificou corretamente quantas horas extras foram trabalhadas naquele dia. E note que as demais linhas são calculadas corretamente. Observe que o total de horas extras terá de ser formatado para que ele execute o cálculo corretamente. Para isto, pressione as teclas Ctrl 1. Na categoria Hora, escolha esta opção e confirme no OK. Agora, vamos calcular o quanto devemos pagar, levando em consideração o valor hora e o valor a receber das horas extras, utilizando os conceitos lógicos para isto. Primeiramente, vamos calcular 8 horas diárias. Para definir prioridade, abrimos parêntese e clicamos no total de horas menos as horas extras. Fechamos parêntese e este resultado será multiplicado pelo valor hora normal, vezes 24. Deixamos esta equação também entre parênteses. No resultado parcial, ele retornou corretamente o resultado, 8 horas trabalhadas a R$10, totalizando R$80. A este resultado, vamos adicionar ao total de horas extras que deverá ser pago. Abrimos parêntese. Para definir exclusividade neste cálculo, apontamos total de horas extras vezes o valor da hora extra vezes 24. E fechamos parêntese. Observe que ele calcula corretamente o total de horas trabalhadas, acrescido das horas extras. Agora um detalhe, em que situação ele irá executar este cálculo? Se, abre parênteses, o total de horas for maior que o período de 8 horas. Caso contrário, aqui no final, executaremos o cálculo para pagamento de horas diárias, que é o total de horas trabalhadas, vezes 10, referentes a 8 horas de trabalho diárias, vezes 24. E fechamos parênteses. Aplicamos os congelamentos e arrastamos. Observe que as demais linhas são calculadas corretamente. E no final, vamos somar o total geral a ser pago. Neste vídeo, você conheceu como calcular horas com valores numéricos.